Você já parou para pensar porque países como Canadá, Estados Unidos, vários países da Europa, Austrália estão construindo prédios com madeira? No programa de hoje eu vou contar por que construir prédios com madeira. Eu sou o engenheiro Alan Dias e esse é o programa Vamos Falar de Madeira? No mundo inteiro está se começando a construir prédios com madeira massiva, que é o que a gente já viu em outros programas, né? O CLT, madeira laminada colada e vários outros tipos de madeira engenheirada. Isso porque a população das cidades grandes começou a crescer muito nos últimos 20 anos. E para receber toda essa gente que está vindo do campo para morar nas cidades grandes, a gente precisa construir rápido porque a demanda é grande. Só que nem sempre construir arranha-céus de concreto ou de aço é sustentável. Por isso que a construção com madeira pode ser uma alternativa mais sustentável para se construir esses prédios para receber essa população. Mas ao contrário do que você pode estar pensando, esses prédios que são construídos com madeira não são 100% em madeira. Normalmente eles são híbridos. É uma mistura de madeira com aço e concreto. Só que se usa mais madeira, menos aço e menos concreto. Fazendo dessa forma, a gente consegue assim equilibrar essa balança da sustentabilidade. Falando um pouquinho mais de sustentabilidade, a gente sabe que a indústria da construção civil atualmente é responsável de 40% a 50% da emissão dos gases no efeito estufa no meio ambiente. Mas se a gente começar a utilizar materiais de fontes renováveis, como a madeira, a gente começa a equilibrar melhor essa equação e talvez até ajudar a reduzir a taxa de aquecimento global. Isso porque as árvores, quando estão crescendo, elas sequestram CO2 e armazenam na madeira. Por isso, a produção da madeira tem uma pegada de carbono relativamente baixa perto dos outros materiais. E quanto é que a madeira sequestra de CO2 do meio ambiente quando as árvores estão crescendo? A taxa é de mais ou menos 1 tonelada de CO2 sequestrado a cada 1 metro cúbico de madeira produzido. A madeira é de fato o único material que pode remover o CO2 da atmosfera em toda a sua vida útil. E se a madeira que vem das florestas forem produzidas de uma forma sustentável, a madeira massiva pode ser produzida com menos impactos ambientais. Cada vez mais a construção com madeira tem evoluído no mundo. Várias tecnologias estão surgindo todos os dias. Particularmente, para a construção de prédios de madeira, a gente já tem 2 tipos de madeira engenheirada que servem para construir esses prédios, que é a madeira laminada colada, usada para fazer pilar e viga, e o CLT, Cross Laminated Timber, que é usado para fazer laje e parede. Então, eu vou dar para vocês aqui alguns argumentos que levaram as pessoas a começarem a construir prédios com estrutura de madeira. Se a madeira for explorada com todo o seu potencial, ela pode ser realmente um substituto viável para o aço e para o concreto. O primeiro argumento é a velocidade na construção. Como toda a estrutura do prédio pode ser pré-fabricada antes de mandar para a obra, a velocidade na construção na obra é muito rápida. Ela é muito fácil de trabalhar, é leve, você consegue fazer pequenos ajustes na obra sem fazer barulho, né, incomodando os vizinhos. Você consegue trabalhar com poucas pessoas. Raramente você vai precisar de escoras, né, para fazer as lajes. As lajes de CLT normalmente já viram pisos para você já trabalhar no andar superior, ou seja, a montagem é muito rápida. Lembre-se que tempo é dinheiro e quanto menos tempo a gente ficar na obra, mais barata a obra custa. O segundo argumento é o impacto ambiental. A madeira é um recurso 100% renovável de sequestro de carbono. De uma maneira bem sustentável, o uso da madeira pode sim ajudar a reduzir a pegada de carbono. O terceiro argumento é a segurança da construção com madeira. No caso do incêndio, por exemplo, a madeira cria uma crosta carbonizada em volta das peças estruturais e protege o miolo,
que é estrutural. Isso permite que por um tempo a madeira fique isolada do fogo antes da falha estrutural. Assim, dá tempo dos ocupantes da construção escaparem ilesos e do bombeiro chegar para apagar as chamas. Como quarto argumento, a madeira tem um peso estrutural muito reduzido. Como a construção em madeira pesa bem menos do que uma construção em concreto, a gente consegue economizar nas fundações. E como normalmente as fundações são feitas em concreto, a gente ainda ganha um benefício adicional de pegada de carbono negativa, porque usa menos concreto. Como quinto argumento é o desempenho térmico da madeira. As propriedades naturais da madeira oferecem um belo desempenho térmico. Quando a gente adapta a espessura das peças de madeira, a gente está regulando as propriedades térmicas do material. Assim a gente consegue adaptar para qualquer tipo de clima, frio ou quente. Como sexto argumento, a gente tem os benefícios biofílicos da madeira. Quando o ser humano está exposto a materiais naturais como a madeira, ele tem uma melhor qualidade de vida, porque isso inconscientemente remete à natureza, ao bem-estar, à tranquilidade. As crianças, quando estão numa escola feita de madeira, elas até aprendem melhor. Isso porque elas ficam mais calmas, se sentem bem perto de materiais naturais. Uma outra vantagem é que quando a gente deixa a madeira exposta, como parede, pilares e vigas, a gente economiza nos acabamentos, porque já é a própria madeira. E economizando nos acabamentos, a obra fica mais barata também. Então, apesar das construções com prédios de madeira serem uma coisa relativamente nova, elas estão realmente crescendo muito no mundo inteiro. Isso porque, como eu já disse, as tecnologias de construir com madeira evoluem dia a dia. Para vocês terem uma ideia, no momento que eu estou gravando esse vídeo, já foram construídos mais de 900 prédios de madeira no mundo inteiro. E como eu também já disse, os prédios que são construídos com madeira não são 100% em madeira. Eles normalmente são híbridos. É quase impossível a gente construir um prédio 100% com madeira. A gente sempre vai precisar usar o concreto armado, por exemplo, para fazer as fundações. A gente também precisa de aço para fazer as ligações entre as peças de madeira. Algumas lajes são híbridas de madeira com concreto para fazer uma laje mista, por exemplo. O aço está presente nas armaduras dessas lajes mistas. Ou seja, a tendência mundial, na verdade, é construir prédios com mais madeira, menos concreto e menos aço, mas sempre com esses três materiais. Só que só fazendo isso, usando mais madeira, menos concreto e menos aço, a gente começa a transformar as construções de prédios em construções bem mais sustentáveis. E obviamente esses prédios pré-fabricados de madeira com um pouco de aço e um pouco de concreto são muito mais rápidos de serem construídos. E nem por isso eles custam mais caro do que uma construção convencional. Eu vou explicar o custo desses prédios num próximo vídeo. Bom, esses foram 6 pequenos argumentos para a gente começar a falar de construções de prédios de madeira, para que vocês possam pensar um pouco também e ver que não é assim um bicho de 7 cabeças, tá? Agora, se você tem alguma dúvida ainda, deixe seu comentário aqui embaixo para que eu possa responder o mais rápido possível e sanar a sua dúvida. Se você gostou desse vídeo, clique em curtir, compartilhe esse vídeo com seus amigos para que eles também saibam dessas informações que são preciosas e ative as notificações para saber quando tem vídeo novo, assim você não perde nenhum episódio desse canal. Eu sou o engenheiro Alan Dias e esse é o programa Vamos Falar de Madeira?